Show de bola. Mais um minutinho nós começamos. Pessoal, então, 19 horas, como a gente tinha combinado, né? Vamos começar a nossa pré-prova da URGS. A minha ideia aqui é poder ajudar vocês da melhor maneira possível para que vocês consigam contemplar aí, né, a prova de geografia da URGS da melhor forma possível, tá? Vocês têm que sempre botar na cabeça de vocês que a geografia ela não é uma prova difícil. Tanto não é difícil que as médias da geografia são médias um pouquinho mais altas que o normal. E aí o que acontece é, quando você precisa de muita pontuação para alguns vestibulares, como medicina, como direito, você precisa fazer um número maior de questões para acertar. É aí que tem a dificuldade da geografia, né? Você tem que aumentar o seu número de acertos para a prova. E é isso que o nosso trabalho aqui, tentar ajudar vocês, direcionando vocês para aquelas informações mais importantes, aqueles conteúdos que são mais importantes que vocês têm que estudar na prova de geografia. Eu fiz um levantamento dos últimos 10 anos da prova de geografia e eu trabalhei com as questões, com os conteúdos que mais contemplam essa prova nos últimos 10 anos. Eu espero ajudar vocês, espero ajudar de forma bastante efetiva. Qualquer coisa você pode chamar no chat, você pode dar uma chamadinha ou você pode chamar pelo áudio que eu escuto aqui e ajuda vocês aí a resolver alguma dúvida que apareça, tá certo? Vamos começar aí. Primeiro assunto, né, o assunto mais recorrente na prova da URGS é geodemografia e imigração. São os conteúdos que mais aparecem. Para vocês terem uma noção, né, dos últimos 10 anos, vem na casa de 31 a 33 questões lá. São 31 a 33 questões que contemplam as questões de população e de imigração. Então, é preciso estudar esse conteúdo, é preciso estar preparado para esse conteúdo, tá certo? Então, geodemografia, o que você precisa saber de forma efetiva? População brasileira, conceitos demográficos, compreender, né, o processo da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade, da expectativa de vida da população brasileira. Lembrar que a população brasileira, né, como já falou o Enem, e ela é uma realidade, ela está envelhecendo, nós estamos saindo da transição demográfica, entrando, né, no final do bônus demográfico, indo em direção à transição moderna, ao regime moderno. Então, o Brasil vai ter uma população com características de país desenvolvido, mas nós vamos ser uma população pobre, sem o mesmo poder aquisitivo dos países desenvolvidos. Então, nós estamos envelhecendo sem enriquecer, nós estamos envelhecendo sem ter a renda, né? Então, a população está envelhecendo do Brasil. Lembrar que este é o comportamento, a saída de uma transição demográfica e a entrada, né, no momento na transição para o período moderno da população. Conseguir observar isso através dos gráficos, né? Conseguir chegar a uma resposta observando gráfico, tabela e pirâmide etária. O Enem, a URGS gosta muito também de fazer a comparação com a população preta e a população parda, ou seja, né, a URGS trabalha com essa ideia das minorias. Então é muito importante que você consiga, né, buscar essa informação, população preta, condição de renda, educação, certo? Moradia, saneamento, tudo isso dentro desse grupo étnico, tá certo? Também a questão da prova vem com a população indígena, né? A questão do comportamento da população indígena, do crescimento dessa população indígena, dos indígenas que moram nos centros urbanos. Então, a gente tem uma série de processos que contemplam também os indígenas. O Enem, acredito que eu tenho na cabeça ainda, a URGS gosta muito de falar sobre a população e o ensino, né? Colocar essa relação da população e qual é o grau de instrução da população brasileira, qual é o grau de instrução do gênero masculino, qual é o grau de instrução do gênero feminino, qual é o grau de instrução da população preta e parda, qual é o grau de instrução da população indígena. A URGS também gosta de falar sobre problemas urbanos mais direcionados à população, como taxas de homicídios,
como saúde. Então, é uma gama de informações, é uma gama de perguntas que você vai ter que enfrentar. Lembre, então, de buscar essas informações nos sites como IBGE, tá? IBGE Brasil, tá? Que é muito importante. E algumas vezes a URSS coloca conceitos de população mundial, como países mais populosos, países mais povoados, pede que você, né, acompanhe o gráfico dessas populações. Então, o conceito de geodemografia ele é muito presente, né, no vestibular da URSS, é super importante que você estude de forma bem forte esse conteúdo. Eu diria que é o conteúdo mais recorrente. Tá? Depois disso, a gente fala de migrações. E é super importante falar de migrações, principalmente as migrações internacionais. Principalmente aquelas questões de migrações forçadas, como nos conflitos contemporâneos, por exemplo. Né? O conflito entre Rússia e Ucrânia, os fluxos de migração forçada desses grupos, né, dentro do território ucraniano, né, como refugiado interno, como deslocamento interno, ou como refugiados migrando em direção à Europa, migrando em direção aos países da União Europeia. Lembrar também do conflito entre Israel e Palestina, os fluxos de imigrantes que acontecem nessa região, esse conflito que é um conflito bastante extenso, bastante longo da nossa história, então esses fluxos importantes. Lembrar também dos conflitos que estão acontecendo na África, como no Congo, como na Nigéria, que também geram deslocamentos internos dessas populações e também são migrações forçadas. A URSS também gosta de falar muito dos fluxos de africanos em direção ao Brasil, né, principalmente na questão dos fluxos forçados também causados pelo período em que o Brasil tinha sua mão de obra escravizada, concentrada principalmente em africanos. Lembrar, principalmente, né, das migrações pendulares, aquelas migrações internas, né, que acontecem entre cidades que estão vinculadas a regiões metropolitanas. Então, um assunto que tem como eixo principal a urbanização, mas trabalha com essa movimentação das pessoas. É muito comum também na prova da URGS esse tipo de questão. E também, claro, a condição de refugiado, aquela pessoa que deixa o seu país e vai para um outro país de forma forçada por uma catástrofe física, por uma questão física, um fenômeno climático, um fenômeno físico, ou por conflitos e estruturas étnicas, né? Questões étnicas religiosas ou conflitos. Então, esse é um eixo bastante importante da prova da URSS. Eu diria que vocês teriam que concentrar a sua força bastante nessa parte. Vou botar algumas questõezinhas para vocês darem uma olhadinha aí, tá? Rapidamente, sem muita demora aí. Então, aí uma questão, né, que a URGS ela vai atacar falando do quê? Da relação do envelhecimento da população brasileira. O envelhecimento da população brasileira, as características desse envelhecimento através de uma tabela. Então, mostra ali, né, a porcentagem de jovens que vai caindo, né, a gente consegue ver na primeira parte da tabela, depois a gente vê a porcentagem de idosos que vai subindo ali no outro lado da tabela, né, e depois a gente consegue ver o crescimento tanto, né, entre 15 e 64 quanto acima de 65 anos. Então, isso mostra que, né, há um processo de envelhecimento da população brasileira e que, por consequência, né, nós vamos tendo uma diminuição da população jovem e a entrada do país no chamado bônus demográfico, que é uma transição que nós aí, a partir de 2050, estaremos saindo. Tá? Então, é muito claro aí que a URGS gosta de trabalhar essas informações. Tá? Agora, uma outra questãozinha para vocês fazerem.
Nicole, depois eu vou colocar numa pasta no Drive, tá certo? E aí eu libero o link para todos vocês que me mandaram um e-mail, tá bem? Eu lanço o link lá e vocês têm acesso à pasta de gravação. E eu também estou colocando a partir de agora lá no meu YouTube, também vai ter o YouTube do Descomplica Geográfico. Você vai poder acessar por lá também, se você quiser, tá? Qualquer uma das duas frentes vai estar disponível, tá bom? Olha lá. Então, vem aí uma tabela da evolução da população brasileira, né? Total urbano e rural, indígena e não indígena, então, comparativo da população indígena pela população não indígena, e traz assim: considere as seguintes afirmações a respeito da situação demográfica da população indígena no Brasil apresentada na tabela. A população indígena aumentou em ritmo mais rápido do que a população não indígena brasileira entre 91 e 2010. Então, a população indígena e a população não indígena. Então, A1 não é verdadeiro. Depois, A2, a população indígena no espaço urbano diminuiu. A população indígena no espaço urbano aumentou. Depois diminuiu. Diminuiu entre 2000 e 2010. Verdadeiro. E a população indígena nos espaços rurais aumentou entre 91 e 2010. Também é verdadeiro. Então, apenas A2 ou 3. Gente, então é bem tranquilo. Claro que sim. A relação de dependência uh, é aquela relação que você tem da população economicamente ativa, na realidade, né, do adulto em relação às duas pontas da pirâmide, ou a ponta ou a base. Então, quando você tem uma população é, notadamente aumentada jovem, a relação de dependência do adulto é em relação ao jovem. Quando você tem um estreitamento da base e você aumenta o número de adultos, você vai ter uma relação de dependência neutra, ou seja, você tem mais adultos do que jovens, a relação de dependência está equilibrada. Quando a população começa a envelhecer, você inverte a relação de dependência. Né? Agora os adultos têm uma relação de dependência com quem? Com os idosos. Então, a relação de dependência é aquele grupo que depende daquelas pessoas que geram renda, seja por renda, valor ou por tempo. Me explico? De nada. Outra questão que é muito recorrente na prova da URGS, certo, gente, é a geografia do Rio Grande do Sul. Geralmente, 2 a 3 questões falam sobre geografia do Rio Grande do Sul, tá certo? É uma característica do vestibular, né? A regionalidade, principalmente na prova de geografia, na prova de história e na prova de literatura. Então, isso traz bastante claro para nós essa regionalidade da URGS, trazendo esses conceitos para nós bastante importantes. E a URGS também trabalha essas questões do Rio Grande do Sul. A ênfase maior dessas mais ou menos 22 questões que caíram nos últimos 10 anos, uma média de 2 a 3 questões por prova, é a geografia física do Rio Grande do Sul. Ou seja, cai muito mais você reconhecer a estrutura geológica, o relevo, o bioma, a hidrografia e o clima do Rio Grande do Sul. E depois alguma coisa de população, envelhecimento da população, que o Rio Grande do Sul acompanha a característica da população do Brasil, e também algumas questões metropolitanas, questões de região metropolitana de Porto Alegre, região metropolitana da Serra, crescimento da cidade, desmetropolização, mas ainda assim bem menos intenso do que a geografia física do Rio Grande do Sul. Tá? Então aí eu trouxe para vocês, né, alguns conceitos que nós vamos estudar aqui: estrutura geológica, relevo do Rio Grande do Sul. Então, lembrar, né, que o Rio Grande do Sul é formado por uma bacia sedimentar chamada Formação Botucatu, que é paleozoica, que ocupa a maior parte do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter um escudo cristalino e nós vamos ter uma outra bacia, que é uma bacia litorânea. Temos duas bacias e um escudo cristalino que compreendem o processo. Então, lembra, estrutura é a base. O que tem em cima da base? O que tem em cima da base é o relevo. E aí sim, o Rio Grande do Sul tem algumas unidades geomorfológicas que estão sobre essa geologia, sobre essas estruturas geológicas do Rio Grande do Sul. Então, sobre a formação Botucatu, nós temos 3 unidades de relevo: o Planalto Meridional no norte, a Cuesta do Aeda no oeste e a Depressão Central no sul, no centro do estado. Perdão. Lá onde é o escudo cristalino, nós vamos ter os planaltos do Rio Grandense,
e na planície litorânea nós vamos ter ali o sistema lagunar, tá? Lembrar, gente, das bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, principalmente a bacia do Uruguai, várias vezes já foi questão de prova da URGS, as bacias, a bacia hidrográfica do Uruguai e a subbacia do Uruguai, principalmente falando da bacia do Ibicuí, da bacia do Quaraí, que são rios que são afluentes do Uruguai e que estão vinculados à produção de arroz, tá? A gente não pode esquecer que na última edição do vestibular da URGS foi cobrado bastante sobre a enchente, os problemas climáticos, as questões, né, de desmoronamento causadas por essas complicações. Lembra? A estrutura, a área hidrográfica do Rio Grande do Sul que mais sofreu com a enchente foi a subbacia do Guaíba, que está associada à bacia hidrográfica do Atlântico Sul, né, que vai compreender ali Antas, Taquari, Caí, Pinos, Gravataí, Japuí, né? Então, essas são as regiões que foram mais afetadas pela enchente, que é um gargalo hidrográfico que o Rio Grande do Sul tem, e depois a bacia do litoral, que está vinculada ao rio Camacuã e ao sistema de lagoa. Tá bem? Lembrar da região metropolitana de Porto Alegre e também dos conceitos de envelhecimento da população do Rio Grande do Sul. Então, pega o Rio Grande do Sul, pega a geografia física do Rio Grande do Sul, dá uma estudada forte, principalmente geomorfologia, geologia e hidrografia, depois você dá uma olhadinha nos biomas, lembrando que são só 2 biomas, como está aqui na nossa imagem, né? Em verdinho é o bioma Mata Atlântica e em mais claro é o bioma Pampa, tá? E você trabalha isso de forma mais tranquila para a sua prova, tá? Vou botar 2 questõezinhas para vocês darem uma olhada. Beleza, vamos lá então, vamos trabalhar essa questãozinha aí, essa bem tranquila, né? Uma questão que veio conectada na prova, você para certo? Você tem aqui o mapa do Rio Grande do Sul com as unidades geomorfológicas. Tá? Vamos caracterizar rapidamente para vocês lembrando. Tá? Número 1, Planalto Sul-Rio-Grandense. Número 2 é a planície costeira. Número 3 é a depressão central do Rio Grande do Sul. Número 4 é o Planalto Meridional. Número 5 é a Cuesta do Aê. Essas são as unidades geomorfológicas do Rio Grande do Sul. Vamos lá, vou ajudar vocês agora. Número 1 é pré-cambriano. Número 2 é Cenozoico. Número 3 é Paleozoico. Número 4 e número 5 é Mesozoico. E aí a questão vem e traz assim: os restos fossilizados de grandes répteis que viveram na era Mesozoica têm sido encontrados em rochas sedimentares que afloram no Rio Grande do Sul apenas na região indicada pelo número. Então, gente, né? Olha só, o que está acontecendo? Você tem que. Qual é a única. A própria questão já diz que você só pode ter fóssil em rocha sedimentar. O único lugar nesse mapa que você tem rocha sedimentar, certo? Rocha sedimentar exposta e que pudesse ter um animal fossilizado que andou no Mesozoico, tem que ser um espaço que seja interior a isso, ou seja, um espaço paleozoico. E o único espaço paleozoico que fica à mostra para vocês aí é o número 3, que é a depressão central. Então, é ali que você vai encontrar os restos fossilizantes. Tá certo? Então, para responder essa questão, você tinha que saber a estrutura geológica do Rio Grande do Sul, saber a geomorfologia do Rio Grande do Sul
e saber a era geológica de formação de cada uma delas. Então, percebam que não é uma questãozinha simples. Parece simples, mas ela é uma questão bem difícil. Tá bem? Ainda mais quando você não trabalha com essas informações. E a questão 56, ela vem, né, para a gente conseguir responder as características desses relevos, dessas feições geomorfológicas. Então, vamos lá. Área elevada, de elevada altitude, originalmente recoberta por matas e campos onde atualmente predomina a agricultura. Tá? Então, aí é o número 4. Ou, bom, vamos ver. Área com topografia que decai para o oeste em direção ao rio Uruguai. Apresenta coxilhas recobertas por campos e pastagens e meados de graderias. Aqui parece ser os 5. 4, 5. Aí, área caracterizada por baixas altitudes formadas de rochas sedimentares que compõem colinas, ora com topo plano, ora com topo arredondado. 3. E área formada por rochas muito antigas, altamente falhadas e dobradas, apresenta um relevo caracterizado por flamencos rochosos e área de deposição mais rebaixadas. É o 1. Então, 4, 5, 3, 1, letra C. Beleza? De boa? Tranquilo. Beleza pura. Bom, buenas, senhoras e senhores. Olha só. Depois de tudo isso, orientação, movimentos e coordenadas. Parece besteira, mas entre 18 a 20 questões falam de orientação, movimentos e coordenadas geográficas. Ou seja, você precisa saber pontos cardeais. Você precisa saber norte, sul, leste, oeste. Saber os sinônimos desses pontos. Norte, setentrional, boreal. Sul, meridional, austral. Leste, oriental, nascente. Oeste, ocidental, poente. Você precisa saber isso, porque a URGS gosta de usar estes sinônimos e não somente o termo mais coloquial, mais usual. Então, tem que lembrar essas variações. A URGS gosta de perguntar, quer saber se você sabe se orientar, se você sabe que está indo para norte, se você sabe que está indo para nordeste. Então, elas gostam dessas perguntas, tá? A URGS gosta também de movimentos da Terra, de falar de rotação, de falar de fuso horário, de falar de linha internacional de data. Então, você precisa lembrar dos fusos horários, das caracterizações dos fusos horários, saber que sempre que você se desloca para leste, você aumenta horas, sempre que você se desloca para oeste, você reduz horas. Você tem que lembrar que quando você está observando um fuso pela lide, você tem que inverter os hemisférios para poder fazer a transição de mais dias e menos dias. Tá? Você precisa lembrar do movimento de translação e lembrar que é ele que determina as iluminações, muito comum na prova da URGS, o aporte de energia, o afélio, o periélio, a quantidade de energia que recebe cada superfície, a proximidade dessa órbita, as estações, o que é verão, o que é inverno, o que é primavera, o que é outono. Lembrar, né? Verão e inverno é diferença de iluminação, então é solstícios. Primavera e outono é igualdade de iluminação, é equinócios, tá certo? Os solstícios você vai ter sol em zênite quando é verão e sol em nadir quando é inverno. Zênite é quando forma um ângulo de 90 graus com a superfície, gerando aquele dia sem sombra. Nadir é quando você tem a sombra mais alongada. Quando você está em zênite, o dia vai ser mais longo que a noite. Quando você está em nadir, a noite vai ser mais longa que o dia. Então, essas são características importantes que a prova da URGS vai cobrar de você. E você reconheceu o que é um paralelo e um meridiano, o que é uma latitude e uma longitude, e não é à toa que eu coloquei aí para vocês na informaçãozinha aqui, na imagenzinha do lado, sabe por quê? Porque muitos de vocês ainda confundem, né, o que é um meridiano e o que é um paralelo. E isso gera problemas na hora de resolver as questões. Então, é bem cara da URGS esse tipo de questão, tá? Vamos passar aqui as duas questõezinhas para vocês, tá? Peguem esses pontinhos que eu falei para vocês e estudem.
Certo, certo. Vamos lá. Olha só. Questão 52. A coluna da esquerda, abaixo, apresenta movimentos de rotação e translação responsáveis por diversos fenômenos. A da direita, algum desses fenômenos. Associa adequadamente a coluna da direita à da esquerda. Então, vamos lá. Rotação. Rotação é o movimento que a Terra executa ao redor do seu próprio eixo. Tá? Então, olha só. Quando a Terra gira no seu próprio eixo, então ela faz esse movimento no seu próprio eixo, ela vai ter o quê? Duas situações. Ela vai determinar que existe dias e noites, porque você tem a Terra girando, né? E alternando dias e noites. E a Terra girando, ela gera um fenômeno sobre as massas de ar e sobre os corpos d'água, os oceanos principalmente, que a gente chama de efeito Coriolis, que é o desvio das massas de ar para o oeste e o desvio das massas de água para o oeste. Então, observando ali, né, as quatro alternativas, você tem um e um no meio. Desvio dos ventos é rotação e movimento aparente do Sol é rotação. Tá? E aí, quando você tem a translação, a Terra girando ao redor do Sol, a gente tem que lembrar que a Terra faz esse movimento numa órbita eclíptica. O que quer dizer isso? Uma órbita que vai ter diferenças, ou seja, você não vai estar numa órbita circular que a Terra vai estar girando sempre a mesma distância do Sol. Quando você diz que ela é eclíptica, você está dizendo que um momento dessa órbita a Terra vai estar mais próxima do Sol, periélio, ou afastada do Sol, afélio. Então, o periélio e a afélio são características da translação. E as estações do ano também são características da translação, mas você tem que tomar muito cuidado, porque para ter estações do ano, obrigatoriamente o eixo de rotação do planeta tem que ser inclinado, porque não adianta girar ao redor do Sol com eixo perpendicular, porque senão você não vai ter diferença de iluminação. Você precisa ter o eixo inclinado para poder ter solstício, zênite, e solstício de verão, zênite, e solstício de inverno, né, o nadir. Me explico até aqui nessa questão, senhor Alexandre, pode só mandar um okzinho, que eu sei que vocês estão de boas. Aí eu sei que está todo mundo aí pegando a informação. Show de bola. E depois você tem uma questãozinha, tá? De fuso horário. E essa questãozinha é uma questãozinha chata, tá, gente? Bem chatinha. Um professor saiu da cidade de Porto Alegre, localizada na latitude 30 graus sul e 51 graus oeste. A latitude, quando se fala de fuso horário, ela é só um distrator. Você não tem nenhuma vinculação com a latitude, tá certo? Então, Porto Alegre é 45 graus quando a gente fala de fuso horário político, né? 45 graus. Em direção à cidade de Benjamin Constant, localizada no estado do Amazonas, na fronteira com Peru e Colômbia, na latitude, que não nos interessa, é a longitude 70 graus oeste. E aqui que está a pegadinha dessa questão. Quando a gente estuda fuso horário, a gente diz o seguinte, que o conceito de fuso horário fuso horário é espaço de 15 graus entre os meridianos, onde o meridiano central define a hora e o intermediário define o limite. E aqui é uma questão exatamente de você reconhecer o meridiano intermediário. Por quê? Porque, de uma forma geral, os professores de geografia, eles falam assim, o Amazonas está nos 60. Mas existe uma parte do Amazonas, que é a porção sudoeste do Amazonas, que está no fuso 75. E como é que eu consigo reconhecer isso na prova? Exatamente como a URSS colocou. A URSS indicou a longitude. Ela colocou ali 70 graus. E como é que eu vou saber se ele está no 60 ou se ele está no 75? Olha só, o 65 é o central e o 75 é o outro central. 60 é o central, perdão, e o 75 é o outro central. O meio do caminho entre os 60 e os 75 é... Qual é o valor?
67,30. Então, qualquer fuso que estiver antes de 67,30 é 60. Todo fuso que tiver depois do 67,30 é 75. Não está falando aqui dos 70? Então, essa cidade está para 75 e não para 60. Essa é a primeira informação que a gente tem que ver. Então, vamos lá. Para a viagem, ele embarcou num voo em direção a Manaus, 60, tá garantido aqui para nós, às 23 horas do dia 26 de julho. O voo para Manaus teve conexões e teve uma duração total de 7 horas e 30 minutos. Então, como é que eu faço essa questão? Saiu às 23, certo? Do 45. Ele está indo para oeste, então ele está perdendo 1 hora. Então, se ele saiu às 23 horários da saída, no destino dele era 22. Aí eu vou somar 7 horas com 30 essas 22, tá? 22, 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5 horas e 30 minutos. Então, ele chega em Manaus às 5 horas e 30 minutos do dia 27. Então, eu tenho aqui 2 alternativas, ou B ou C, tá certo? E aí depois ele diz, em Manaus realizou um voo com destino a Benjamin Constant, com decolagem às 9 horas e duração de 2 horas e meia. Então, se ele está em Manaus 60 e vai para Benjamin Constant, então, se Manaus é 9, Benjamin Constant está um fuso oeste. Então, Benjamin Constant é 8, 9, 10, 10 e meia. Então, a resposta certa é a letra B. 5h30 do dia 27 e 10h30 do dia 27. Me explico até aqui, gente? Uma questãozinha bem sem vergonha essa aí, né? Tem que pensar bem ela antes de responder. Dale, galera. Que bom. Vamos lá. Vamos para o próximo assunto. Climatologia. É um assunto que cai também recorrente na prova da URGS, principalmente nos fenômenos climáticos, né, que você vai ter que enfrentar. Tá? Então, tem que lembrar climas brasileiros, características dos climas brasileiros, principalmente, né, tropical, semiárido, o equatorial, conseguir identificar os climogramas, tá certo? Identificar os climogramas, isso é muito importante. Tá? Lembrar que o clima equatorial vai ter o maior índice pluviométrico, mas não vai ser um índice pluviométrico constante, ou seja, você vai ter chuva o ano inteiro, mas os primeiros 6 meses com 300 milímetros, os outros 6 meses com 100 milímetros. Você tem que lembrar que o clima semiárido tem os menores índices pluviométricos, uma concentração de chuvas no mês de fevereiro, de março e abril. Lembrar do clima tropical continental, invernos secos, verões chuvosos. Lembrar do clima tropical litorâneo, verões secos e invernos chuvosos. Tá? Inverte, né? Inverno seco e verão chuvoso, depois é verão chuvoso e inverno seco no tropical litorâneo. E lembrar principalmente do subtropical, porque o subtropical ele tem uma característica interessante, chuvas regulares e as menores índices de pluviométrio. Isso quando se fala de clima de Brasil. Você precisa olhar o climograma e reconhecer, tá? Então isso é importante. Massas de ar do Brasil. Senhoras e senhores, massas de ar do Brasil não tem erro. Se o mapinha aparecer em 4 massas, é verão, e quem manda é a massa equatorial continental, aquela que é a única massa continental úmida por causa da evapotranspiração da floresta amazônica. É ela que cria os rios voadores, é ela que faz com que o Rio Grande do Sul está a 30 graus de latitude, não seja um deserto. Então, tem 4 massas de ar, é verão. Quem é que domina? Massa equatorial continental. Tem 5 massas de ar, é inverno. Quem é que comanda? A massa polar atlântica, aquela que empurra o frio do polo sul em direção ao território brasileiro, que gera a friagem no Amazonas, que gera as frentes frias na região sul e sudeste. Então, essa que regula o inverno. Então, consegui observar essas massas de ar no Brasil, tá? E consegui lembrar dos fenômenos de El Niño e Laninha, tá? E lembra, né? Nós estamos aí entrando num período de Laninha. Lembra que as enchentes de 2024 foram causadas por um super El Niño,
que gerou um aumento da condição pluviométrica na região sul, somada a uma alta pressão estabilizada na região central do Brasil, que gerou um bloqueio dessa umidade. Mas agora nós estamos dentro de um período de laninha, um período de seca para a região sul, e um período de chuvas para a região norte e nordeste. Tá? Lembrar das ilhas de calor, que é um fenômeno urbano, lembrar da inversão térmica, que também é um fenômeno urbano, tá? Lembrar do aquecimento global, gente, derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar, tá certo? Os impactos desse aquecimento sobre a sociedade humana. E quando falar de climas mundiais, você tem que saber, não tem como fugir, do clima mediterrâneo e do clima de monções. Clima de monções, gente, é esse... Posso sim. Só me dá um segundo para terminar o raciocínio e eu já falo aqui. Só pegar direitinho a pergunta que passou rápido aqui para mim. Só um pouquinho. Da zona de convergência tropical, da zona de convergência atlântico, é isso que você quer que eu fale? Só para confirmar se é isso que você quer. Só faz um okzinho que você quiser. Show, Laura. Pode sim, não tem problema. Lembrar aqui dos climas mundiais que eu falei para vocês, o Mediterrâneo e monções, tá certo? Que são aqui, né? Esse aqui é o climograma do clima de monções, ó, observa, chega a ter 700 milímetros de chuva no mês, então é extremamente concentrado, né? De chuvas, é algo bastante violento, as chuvas que você tem no clima de monções. E lembrar do clima mediterrâneo, gente, por quê? Porque o clima mediterrâneo, ele faz uma distorção da gente. Porque a gente acha que o clima mediterrâneo, ele acontece só no Mediterrâneo, e ele não acontece só no Mediterrâneo. Você tem clima mediterrâneo no Chile, tem clima mediterrâneo na Califórnia, de clima mediterrâneo na África do Sul, de clima mediterrâneo na Austrália e, óbvio, você tem clima mediterrâneo no Mediterrâneo. Então, lembrar das características do clima mediterrâneo, um inverno de 20 graus, mais seco, né? um inverno mais frio, com 10 graus, com um pouco mais de umidade. Tá? Muito parecido aí com o subtropical. Bom, quem me perguntou? Deixa eu ver aqui. Laura. Vamos lá, Laura. Zona de convergência intertropical, ela é formada por uma concentração de ar quente que vai estar nos hemisférios, né, vinculado aos solstícios dos equinócios. Então, a zona de convergência, ela é essa quantidade de ar aquecido. Então, imagina a seguinte situação. Se a gente tem um verão para o hemisfério sul, por exemplo, você vai ter um maior aquecimento do ar no hemisfério sul. Então, você cria uma camada de ar mais consistente, aquecida, ali mais ou menos entre 5 e 15 graus de latitude sul. Esse ar quente, ele vai servir como uma tampa, ou seja, ele vai evitar que a ação das massas de ar, né, vingue em direção a norte, ou seja, ele empurra o calor para o sul, fazendo com que haja uma maior incidência de calor para o sul, que é a função, né, do verão para o hemisfério sul. E a zona de convergência do Atlântico, ela tem a mesma similaridade, ela trabalha com essa ideia, só que ela vai estar não numa área continentalizada, mas na área do Atlântico. Mas, de forma geral, elas são quase similares na sua função. Elas servem como uma tampa para empurrar a ação das massas de ar em direção ao sul, e se fosse o caso do hemisfério norte, né, empurrar para o norte. Me explica, Laura, não sei se era isso que eu queria. Responde aí. Já não. Aí duas questõezinhas para vocês fazerem. Rapidinho aí. É isso mesmo. Fiz uma pergunta, deixa eu pegar aqui. Oi, Laura. De novo, sim. O Ártico, né, até foi uma dos assuntos que apareceu aí neste ano, né? O Ártico, ele tem um derretimento mais acelerado. Percebam que o planeta sempre busca, de uma certa forma, um equilíbrio. Claro que isso não é saudável, né? Nesse caso que a gente vai comentar agora.
mas o Ártico ele começa a derreter de forma mais expressiva, mas é a primeira vez em anos que a camada de gelo antártico aumenta. Então, o Antártico está aumentando a sua camada de gelo, enquanto o Ártico está perdendo a sua camada de gelo. Isso é uma questão que mostra um desequilíbrio, né, já causado pelo aquecimento global. Olha só, nas várias regiões do planeta já estão sentindo os graves efeitos das mudanças climáticas que se traduzem na forma de eventos climáticos extremos. Aí ele faz toda uma descrição sobre isso. E aí considera os textos abaixo sobre países em que enfrentam preocupantes consequências das mudanças climáticas. Vamos ler a primeira. Em junho de 2021, os termômetros alcançaram a marca de 46,6 graus Celsius, temperatura registrada mais elevada da sua história. Em maio de 2019, mais de 4 mil pessoas foram deslocadas por causa de inundações que afetaram os estados da costa oeste. Com o início do verão, uma quantidade enorme de neve derreteu devido às temperaturas muito elevadas, fazendo com que os rios transbordassem. Na mesma região, sofreu a pior temporada de incêndios florestais já registrada, resultando na evacuação de 16 mil pessoas. Foram mais de 2 mil incêndios que queimaram a região oeste do país, deixando o céu repleto de fumaça e tornando a qualidade do ar entre as piores do mundo. Então, quando fala em derretimento de gelo, né, olha lá ele fala, né, fazendo com que uma quantidade enorme de neve derretesse. Então, eu estou falando de um país que está numa região temperada, próxima do Círculo Polar Ártico. Eu não estou falando de um país tropical, né, dentro de uma questão de lógica de questão. Então, eu já ia aqui, né, eu deixaria Canadá, Estados Unidos, tiraria o México, tiraria a Austrália e tiraria o Japão. Eu ficaria ali com Canadá e Estados Unidos, tá? Canadá e Estados Unidos. E depois mostra, né? O aumento do nível do mar está causando perda de áreas e escassez de água potável nessa nação insular de baixa altitude. E aí está a grande sacada. A Nova Zelândia, ela tem montanha. Então, ela não é de baixa altitude. Tá? Então, aí eu já tiraria a Nova Zelândia dessa questão. Então, vamos lá. Que tem enfrentado ciclones muito fortes e períodos de seca rigorosa. A temperatura mais alta do oceano transformou os recifes de coral em transformou, né? Tornou os recifes de coral embranquecidos. Eles são vitais para a proteção costeira e reprodução de peixes. A entrada da água marinha no subsolo em certas áreas afeta os aquíferos, diminuindo a quantidade de água potável que normalmente é obtida com a chuva, mas em algumas ilhas também são cavados poços. Enfim, aqui fala da ilha de Tuvalu, que é uma ilha que vai desaparecer do mapa em breve por causa do aquecimento global e do aumento do nível do mar. Então, isso é muito característico. Estamos aí, tá, clima e aquecimento global. É muito característico da prova da URSS trazer dessa forma. Considere os climogramas abaixo. 2 climogramas, tá? Um climograma que mostra, né, uma temperatura baixa e uma chuva regular. Gente, ali, ó, você percebe que há uma regularidade das chuvas e você tem um intervalo no outro com mais chuvas e um intervalo com menos chuva. Tá? Então, eu já posso dizer mais ou menos que o climograma 2 é um clima subtropical. O climograma 1 eu fico na dúvida, mas eu olho ali, ó, 300 milímetros, mais ou menos. Então, eu acho que pode ser um equatorial, mas eu fico na dúvida. Tá? Então, eu acho que é equatorial ou subtropical. Assinale a alternativa correta sobre os climogramas. O climograma equatorial pode ser representado pelo climograma 1, em que se verifica elevados totais pluviométricos. Bom, para mim é essa a resposta, mas eu vou ler as outras. A elevada amplitude térmica pode ser observada no climograma 1. Não tem uma elevada amplitude térmica. Por quê? Porque a linha da temperatura, como você consegue ver ali, está praticamente reta. Para que tenha amplitude térmica, a curva de temperatura tinha que estar que nem no climograma 2. Então, não está certo esse segundo. A umidade climática representada no climograma 2 também é garantida pelas temperaturas elevadas durante todo o ano. Ó, não tem como ter temperatura elevada, porque você tem a curva de temperatura decaindo ali no meio do climograma. Então, não tem temperatura elevada o ano todo. A cidade de Cuiabá pode ser bem representada no climograma 1, pois apresenta condições térmicas de maior aquecimento e índice de precipitação bem distribuídos ao longo do ano. Cuiabá, centro-oeste, centro-oeste, tropical. Tropical, inverno seco, verão chuvoso. Não pode ser Cuiabá. A variabilidade térmica da cidade de Porto Alegre, representada pelo climograma 2, é bastante acentuada. E as médias anuais situam entre 2,35. Percebam, né? Está 24,12. Então está totalmente errada. A resposta certa, número, a letra A.
no Primo Grande. Beleza, queridos? Show de bola, né? Bem tranquilinho essas aí. Fala, Laura, por favor. Não sei Senhora, se foi sem apertei sem querer. querer. Oi? Foi sem querer, senhor, Ah, desculpa. tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado. Show de bola. Urbanização, senhoras e senhores. Outro assunto bastante recorrente na prova da URGS. Mudou aí para você? Mudou, agora foi. Show de bola. Tá? Então, a prova da URGS gosta de falar de urbanização e ela vai tratar a urbanização principalmente, tem vários eixos, mas principalmente o eixo do crescimento da cidade. Então, macrocefalia urbana, que é quando a cidade horizontaliza numa velocidade maior do que o aparato estatal pode acompanhar. Então, as pessoas que ficam na periferia dessa horizontalização não têm acesso à saúde, transporte, têm que se deslocar longos períodos para chegar no seu trabalho. Você tem a verticalização, o aumento do número de construções que geram um encarecimento do solo urbano e é um fator determinante para horizontalizar. Então é importante você lembrar disso. A conurbação, né, que é quando regiões, quando você tem cidades, né, áreas urbanas conectadas entre si por um eixo urbano, né, a conurbação é muito frequente na prova da URGS. Você vê uma imagem de uma cidade que parece a mesma cidade, mas você vê, né, depois eles mostram alguma sinalização dizendo que é cidade A, cidade B, e perguntam qual fenômeno está acontecendo. A conurbação, gente, ela é facilitada por estar dentro de uma área de região metropolitana, então é importante lembrar. A favelização, ou seja, o deslocamento da população para áreas mais periféricas, mais afastadas do trabalho. A gentrificação, quando você altera o grupo social que ocupa um determinado espaço. A segregação socioespacial, que é quando você tem o mesmo espaço de uma cidade dividido por classe social, onde o aparato estatal chega para uma classe e não chega para outra. Então, esses são conceitos urbanos muito frequentes na prova da UFRGS. A gente tem que lembrar do crescimento das cidades médias no Brasil, que está vinculado a processos de desconcentração industrial, de desmetropolização. Lembrar que a região centro-oeste vai ser a região que mais desenvolve cidades, porque a indústria, principalmente de beneficiamento de carne, de soja, se desloca para o centro-oeste, ou seja, a agroindústria se desloca e a mão de obra se desloca com ela e começa a fazer o desenvolvimento de cidades nessa região. E ele gosta de falar, a URGS gosta de falar muito também de problemas urbanos, como pandemia, né, os problemas da pandemia, que até agora já não são tão mais frequentes, mas pode vir a tratar dos problemas urbanos causados pela enchente de 2024. Isso é uma coisa que pode vir na prova. De moradia, né, da questão do acesso à moradia na cidade, dessa ocupação da cidade, que muitas vezes, né, você tem prédios abandonados e pessoas morando na rua. Isso é muito comum em centros urbanos. E a questão do saneamento básico, que também é muito comum na prova da URGS. Então, esse eixo central de crescimento da cidade, horizontalização, verticalização, horizontalização, periferização, região metropolitana, conurbação, segregação socioespacial, gentrificação, é o eixo das maiores partes das questões da prova da URGS, tá certo? Então, tem que se aprofundar aí de 17 a 18 questões de urbanização aí na prova da URGS. E aí mostra um gráficozinho para vocês da taxa de urbanização brasileira aí, né, como é que vai aumentando a relação da população brasileira, da população rural pela população urbana. Tá? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida nesses conceitos? Show de bola. Então vamos lá. Umas questõezinhas para vocês fazerem. Vamos lá, então. Olha só. URGS, tá? Empreendimentos que elegem certos espaços
da cidade, considerados centralidades, e que os transformam em áreas de investimentos públicos e privados, culminam na valorização imobiliária, implicando a instalação de comércios de mercadorias acessíveis às classes sociais mais altas e a impossibilidade permanente de moradores com menores recursos financeiros, que assim são substituídos por moradores com maior poder aquisitivo, o que resulta na elitização do local. Conceito básico de gentrificação. Isso é gentrificação. Tá bem? Tá aí. Quem quer saber o conceito de gentrificação? Está escrito aí nesse caput de questão. Tá? É quando você altera o grupo social que ocupa determinado espaço da cidade. Em 2022, havia no país 59 milhões de casas ocupadas, nas quais residiam 171 milhões de pessoas. A maioria da população, 84%, morava nesse tipo de residência. O segundo tipo mais encontrado foi apartamento, categoria de domicílio no qual residem 12% da população. Apesar de registrar uma expansão dos domicílios do tipo apartamento, o censo demográfico mostrou que, dos 5.570 municípios brasileiros, em apenas 3 predominava essa modalidade. São exceções nacionais, mas com características peculiares entre si. Com base no texto acima, leia os fragmentos 1 e 2 a seguir. 1. Com atividade imobiliária intensa nos últimos anos, e sendo um destino turístico importante, este município viu o percentual de moradores em apartamentos saltar de 48% para 57% do censo de 2010 para o censo de 2022. A cidade é chamada a atenção pelo grande número de arranha-céus construídos recentemente. Então, né, a gente tem que pensar aqui, recentemente. Né? Então, recentemente, a gente poderia pensar aqui, Balneário Camboriú, Florianópolis, e deu, né? Santos, Rio de Janeiro e Vitória, não poderia ser recentemente. Então, vamos pensar Balneário Camboriú e Florianópolis, até porque o estado de Santa Catarina é o estado que mais tem recebido imigrantes, né? É o estado que tem mais se desenvolvido nesse aspecto urbano. Depois disso, vem o município tem uma área relativamente pequena, com população de porte médio, inserida em uma região metropolitana, estando consideravelmente próximo ao centro da capital. Então aí, né, gente, Viçosa e São Caetano do Sul, né, na minha opinião, São Caetano do Sul, ela representa mais essa realidade de ser uma cidade média, de porte médio, até 500 mil habitantes, Viçosa tem menos, né, e ela está próxima de São Paulo, faz parte do ABC paulista, né, São Bernardo, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, né, então faz parte da região metropolitana de São Paulo. Me explica, gente, URGS, não é o Prof. Richard, é a URGS que está cobrando. Beleza? Show de bola. Olha só, podemos fazer uma pausinha de 1 minuto para vocês tirarem uma fotinha com o prof. Só uma fotinha aqui pelo Instagram, apareça aqui para mim. Só uma fotinha para eu poder fazer o merchan aqui. Deixa eu compartilhar a tela por um segundinho aqui, ó. Vou botar aqui na tela principal aqui, para vocês aparecerem grandões para mim aqui. Apareça, abre a câmerazinha para eu poder tirar uma foto de vocês. Prometo que vai ser só uma. Mas aqui, ó. Fechar isso aqui. Aqui tá aparecendo, não quero aparecer, quero sair assim. Aqui vai ficar legal. Sorria, você está sendo filmado pelo Prof. Richard. Boa! Vindos do Prof. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos lá. Vamos voltar, foi só um segundinho, né? Para a gente se divertir um pouco. Vamos lá, permitir. Compartilhamento. Ah. Voltou aí para você? Show de bola. Vamos lá, aqui. Próximo. Indicadores socioeconômicos e economia. Tá? É um assunto também bastante relevante na prova da URGS. Vai aparecer indicadores como IDH e Gini, principalmente que você consiga reconhecer o Brasil dentro desses aspectos, lembrando que IDH é o Índice de Desenvolvimento Econômico e o Índice Gini é o Índice
que calcula a concentração de renda, tá? Então, para o IDH, quanto mais perto do 1, maior é o desenvolvimento humano. Para o índice Gini, quanto mais perto do 0, maior é a divisão da renda. Então, são indicadores que têm as suas relações invertidas. Né? Então, um país com alto desenvolvimento humano e boa distribuição de renda tem um IDH alto e um Gini baixo. Tá? Então, isso é importante reconhecer. O Brasil ele tem um IDH muito alto, acima de 0,75. Mas o índice Gini brasileiro é muito ruim. A concentração de renda no Brasil é elevada, é na casa de 0,5%. Então, isso é uma característica brasileira. Apesar do desenvolvimento econômico, apesar, né, do processo de sermos um país emergente, ainda pesamos muito nessa concentração de renda. Então, isso é muito importante para nós, para a gente lembrar na hora da prova. Blocos econômicos, principalmente Mercosul e União Europeia, lembrar dos acordos entre Mercosul e União Europeia, das características principais desses blocos, né? E lembrar do BRICS, lembrar que o BRICS não é bloco, o BRICS é uma associação de países com parcerias econômicas e não é um bloco econômico, não visa a integração, né? Zona de livre comércio, todos aqueles processos, são parcerias entre esses países. Lembra que o BRICS já tem PIB, né? O novo BRICS já tem PIB maior do que os países do G20, então, do G7. Então, o PIB do BRICS é enorme, o país é uma potência econômica, principalmente por causa da China. Então, reconhecer o IDH, reconhecer em seguir, conseguir aplicar isso através de tabelas, gráficos, conseguir visualizar essas caracterizações, saber, né, os níveis de integração, Mercosul, uma união aduaneira, União Europeia, uma união econômico-financeira, e conseguir entender as nuances desses processos e da relação do BRICS como um novo ator internacional, principalmente no meio das parcerias, no comércio e agora em banco de desenvolvimento com o banco do BRICS. Tá? Então, são fatores muito importantes para a prova da UFRGS também. Caiu nos últimos 10 anos 15 questões tratando desses assuntos aí. Tá? Dá uma olhadinha nas questões aí que eu separei para você. Vou ver se a foto ficou boa. O que vocês fazem? Pô. Vamos lá, então. Considere a tabela abaixo sobre índice de desenvolvimento humano, que é uma medida comparativa usada para classificar a qualidade de vida oferecida por um país aos seus habitantes. Com base na tabela, considere as seguintes afirmações. Cuba apresenta expectativa de vida média de anos de escolaridade e rendimento per capita superior ao Brasil. Observando aqui, expectativa de vida ok, média de escolaridade ok, mas renda per capita não. Então, não está fora. Tá? Brasil e Zimbábue apresentam, em média, a mesma escolaridade. Brasil e Zimbábue, média de escolaridade ok, igual. Zimbábue apresenta um IDH, maior IDH em relação à Etiópia. Vamos ver aqui, Zimbábue e IDH em relação à Etiópia. Deixa eu ver aqui. Principalmente por causa da média de escolaridade, perceba, né? Que a expectativa de vida é maior na Etiópia, o rendimento bruto é maior na Etiópia, mas a média de anos de escolaridade é muito maior no Zimbábue. Então, 2 e 3 seria a resposta correta. Perfeito? Análise do gráfico. Pimba, sabia as informações, não tem que se preocupar com nada. Está garantido. Tá? E aí depois mostra, né? Algumas estruturações ali, né?
dois mapinhas aí mostra, né? Blocos regionais assinalados numericamente de 1 a 3. Então, um a gente sabe que é o Mercosul, né? Então, um a gente deixa a C e a D, né? Bom, a 2 a gente sabe que é na África, né? Então, a gente tira a 3, que a PEC fala de Ásia e Pacífico, A, né? E a C mostra de Ásia, então, de África. Então, pode ficar. E África Austral, né? Que é sul. Então, essa aí seria uma resposta quase que certa, né? Porque fala de comunidade econômica dos Estados da África Ocidental. Então, eu acho que a resposta é letra C. E depois do 3 é a ASEAN, Associação das Nações Sudeste. Perfeito. Percebeu ali que um conceito de orientação me ajudou a responder a questão? Perceberam ali que eu falei África Austral. África Austral é sul, certo? E ali está marcando os países da metade sul do continente africano. Vai fazer todo sentido o nome, a condição geográfica, a posição geográfica. E isso é uma coisa que você também pode utilizar na hora da prova, certo? Sacar esses detalhezinhos e pimba, responder. Tá bem? Show de bola, senhores? Vamos lá. Isso não tem ninguém na fila para entrar, que deixei muito pendurado, não tem uma hora. Deixa eu ver aqui. Não está pendurado. Não tem ninguém pendurado. Vamos lá. Show de bola. Ambiental. Né? São questões ambientais aí que são importantes para a hora da prova. Então, desmatamento. Desmatamento do bioma cerrado, avanço da fronteira agrícola. Desmatamento da Amazônia, arco de desflorestamento, garimpo, campo, soja, certo? Aquecimento global, né? A ação do homem, gases de efeito estufa, alteração, né? Gás de efeito estufa causado pelo modelo produtivo, né? Que emana gases de efeito estufa, ao estilo de vida urbano, ao estilo de consumo, tudo isso, né? Vai gerar o aquecimento global, que está alterando todos os ciclos naturais. Então, do aquecimento global você tem períodos de muito maior chuva, de muito maior frio, de muito maior calor, furacões e tornados de maior intensidade, tá certo? E isso vai gerando para nós um problema bastante significativo. Nós aqui do Sul, né, já sofremos um grande problema com a enchente de 2024, dado por essas mudanças climáticas, eventos extremos, né? Tivemos agora no Paraná, né, um tornado que acabou com uma cidade, então isso é bem comum. Lembrar do Acordo de Paris. Acordo de Paris que trata o quê? Trata principalmente da chamada créditos de carbono, né? O Acordo de Paris ele traz essa característica de que de você poder, né, manter o seu processo produtivo que tem um ônus dos gases de efeito estufa, comprando créditos de países que não têm um processo industrial tão estabelecido. E isso é mais uma caracterização dessa divisão internacional do trabalho que condena os países desenvolvidos a permanecer subdesenvolvidos. Por quê? Porque no momento em que você joga para o país pobre o custo de se industrializar com baixa emissão de gás de efeito estufa, você, país rico, ao invés de você que tem renda, que tem capacidade, mudar o seu perfil de produção, você faz uma manutenção da divisão internacional do trabalho, você compra crédito de carbono, você encarece ainda a relação de produção dos países pobres e não dá a esses países uma chance de se desenvolver. Tá? Eu sempre fui muito contra os créditos de carbono. É uma solução, eu não entro no mérito da solução, mas é uma solução que ainda onera muito mais aquele país desenvolvido do que o país desenvolvido. E lembrar da COP30, né? Que ela vem com a ideia de ser a COP das resoluções. Então, né, essa COP que traz essa questão de chegar a fundos mais substanciais para manutenção do clima e dos biomas brasileiros. E aí, gente, lembra, né? Ao mesmo tempo que o Brasil está sediando a COP, o Brasil vai extrair petróleo na margem equatorial do Amazonas e o Brasil vai, né, flexibilizar leis ambientais. Então, essa dicotomia, talvez, a URBS goste de colocar. E a questão do lixo, né, gente? Reciclagem, né? Reciclagem do lixo e também o comércio do lixo que acontece muito entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né? Onde os países desenvolvidos mandam lixos eletrônicos, muitas vezes, para a África, onde os países africanos vão reciclar esse material aí de forma bastante precária, bastante
bastante precário seria a palavra, gerando também impactos e risco a essa sociedade. Tá? Então, ambiental é um assunto também bastante recorrente na prova da URSS. Duas questões para vocês aí, divertir. Posso sim. Ó, o Acordo de Paris ele traz, né, uma questão interessante. Ele é importante, mas entre o máximo que ele faz, ele traz a ideia, né, de alguns padrões, tipo assim, de evitar o crescimento, o aumento da temperatura acima de 1,5, né, acima da média pré-revolução industrial. Ele traz algumas balizas, mas a principal baliza do Acordo de Paris é a questão dos créditos de carbono. Como é que funciona? Os países eles têm que reduzir a emissão de gases de efeito estufa para que não aumente a temperatura do planeta. Essa é a ideia, né, da mudança que é o Acordo de Paris e todas as COPs trazem. Só que é o seguinte, a mudança de um processo produtivo, a mudança de uma matriz produtiva poluente para uma matriz produtiva não poluente é extremamente caro. Então, os países envolvidos trazem essa pauta. Pô, mudar todo o processo produtivo para um processo menos poluente é um processo oneroso, e isso vai, na cadeia produtiva, também encarecer os produtos. Então, isso é uma demanda do processo. Bom, qual foi a sugestão ou a sugestão para essa mudança? Qual foi o acordo? Então, é o seguinte, eu tenho que reduzir 10% da minha emissão de gás de efeito estufa. Mas o país do Richard, ele não usa todo o carbono, toda a emissão que ele tem direito. Então, eu compro esses 10% dele, pago para ele em dinheiro, e eu posso manter a minha produção, porque o país dele não vai manter, não vai produzir nesse sentido. E esse é um problema. Por quê? Porque quando você faz isso, você joga você capta essa diferença do país pobre, mas ao mesmo tempo o país pobre, se quiser fazer uma produção industrial, ele tem que se adequar às novas formas, reduzindo esse gasto de efeito estufa. Então, isso é caro. Então, industrializar o país pobre é caro e ele ainda vende para o país rico essa quantidade de dióxido de carbono e de gás de efeito estufa que ele não libera. Então, tu tem um achatamento, uma manutenção do processo, ou seja, o rico não para de produzir gerando gás de efeito estufa. E o pobre não consegue se industrializar, por quê? Porque além de vender parte das suas capacidades de emanação de gás de efeito estufa, industrializar os novos padrões é caro. Não sei se me explica. Sim? De nada, de nada. Então, vamos para as duas questões, tá certo? Assinar a alternativa correta sobre o Acordo de Mudanças Climáticas de Paris e o contexto das mudanças climáticas globais. O Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas foi assinado por todas as 196 nações que fazem parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática em 2016. O Acordo de Paris objetiva manter um aumento da temperatura média global em 5 graus em comparação aos níveis pré-industriais. Não quer aumentar, né? Quer reduzir. As discussões do Acordo de Paris trouxeram à luz a informação de que o iceberg de 5,8 km² desprendeu-se de uma plataforma antártica formada por gelo marinho em 2017. Não é essa informação, não é isso que está na discussão. O objetivo do Acordo de Paris pretende ser alcançado através de compromissos nacionais para reduzir as emissões antropogênicas de gás de efeito estufa antes do final desse século. Isso é uma informação importante. Isso aí é uma das possibilidades. O Brasil deixou de ratificar o Acordo de Paris de 2017 com repercussões significativas na política de desenvolvimento sustentável do país. Não é verdade. Tá? Então, aqui, não foi ratificado por todos os países e a ideia é a letra D. Né? O objetivo pretende ser alcançado através de compromissos nacionais, ou seja, quando os países determinam o quanto podem, né, reduzir os gases de efeito estufa, né, antes do final do século. Essa é a ideia. Depois, considere o segmento abaixo que está positivo sobre a carga da Terra. Passa mais um ano e a humanidade continua gastando, ou melhor, explorando mais a natureza do que deveria.
O ser humano insiste em viver de uma maneira insustentável, em tirar do planeta mais do que ele tem capacidade natural de regenerar. Na quinta, 28 de julho, um dia antes do que no ano passado, foi marcado o Dia da Sobrecarga da Terra 2022. Ou seja, já utilizamos todo o nosso orçamento de recursos biológicos disponíveis para este ano. Usamos nos 7 meses passados toda a água, energia, minerais e vegetais que o planeta tem capacidade de produzir e renovar no período de 365 dias. Estamos no vermelho. Atualmente seriam necessários 1,75 planeta Terra para suprir as demandas de consumo da população mundial, o maior índice desde a década de 1970. Considere as seguintes afirmações sobre essa temática. Atualmente, a humanidade utiliza cerca de 25% a mais dos recursos que os ecossistemas do planeta podem generar. Na realidade, é 75%, né? Fala de 1,75 terras. Então, é 75%, não 25%. Então, está errado. Como os países têm um padrão de consumo diferente, a Jamaica esgotou todos os seus recursos naturais no dia 14 de fevereiro de 2022, enquanto o Catar ultrapassou o limite de equilíbrio da sua pegada ecológica em 20 de dezembro. Não, gente, né? O Catar é um produtor mundial de petróleo. Então, de uma certa forma, o Catar vai acabar muito mais rápido que a Jamaica no seu dia de sobrecarga. Então, essa alternativa também é falsa. Isso pode ser presa, vamos ver. Nas últimas décadas, a principal exceção ocorreu no ano em que a pandemia de Covid-19 se alastrou, pois em função do confinamento e da menor utilização dos recursos naturais, o dia da sobrecarga da Terra ocorreu mais tarde, em 22 de agosto de 2020. Perfeito. A pandemia reduziu todos os processos produtivos e isso impactou diretamente no dia da sobrecarga da Terra, dilatando esse período. Mas percebam, mesmo com uma redução de produção, mesmo com uma redução de consumo, nós acabamos consumindo o que a gente pode consumir, menos de um. Me explica até aqui, senhoras e senhores? Show de bola, né? Geologia e geomorfologia, assunto constante na prova da URGS também, né? Então, conceito de rocha, que é uma rocha magmática, uma rocha sedimentar, uma rocha metamórfica, você precisa reconhecer isso na prova, né? Lembrar das características da magmática intrusiva, da magmática intrusiva, das sedimentares, orgânicas, químicas, né? E detríticas, das rochas metamórficas, lembrar da estrutura interna da Terra, a diferenciação química, não é? Química da Terra, crosta, manto, núcleo, a diferenciação física, por estado físico, a astenosfera, litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Lembrar dessas caracterizações. Lembrar da convergência das placas, que geram dobramentos quando são placas continentais, gera dobramentos e fossas quando é placa continental e placa oceânica, e gera fossas e arcos de ilha quando é limites entre placas oceânicas. Das divergências que formam vale de rift quando é placa continental e dorsais oceânicas quando é limites entre placas oceânicas. Então, você tem continente, vale de rift, oceano, dorsais. E lembrar das transcorrências, dos fraturamentos conservativos, né, que são características dessa estruturação. Tem que lembrar esses conceitos, sempre cai mapa, sempre cai pergunta sobre isso. E lembrar da preservação dos solos, das áreas de desmoronamento, né, das áreas de encosta, lembrar que a vegetação ela é super importante para a sustentabilidade do solo, lembrar da permeabilidade do solo. Quanto mais natural o ambiente, maior a percolação da água. Quanto mais artificial o ambiente, menor a percolação da água, maior o escoamento superficial. Quanto menor a percolação, menor o abastecimento dos aquíferos. Quanto maior o escoamento superficial, né, menor o abastecimento dos aquíferos. Então, lembrar dessas características gerais aí. Tá? Duas questõezinhas para vocês fazerem para nosso pré-prova. Bem simplesinha essas aí, né? Basalto, arenito e quartzito são, respectivamente, exemplos de que rocha?
Basalto é rocha magmática extrusiva. Sobra A e a B. Arenito é rocha sedimentar. E quartzito é rocha metamórfica. Resposta certa, letra B. Então, quando eu conto para vocês que vocês precisam saber o nomezinho das rochas, ficam bravos comigo. Me xingam, porque eu dou aula chata lá de rocha. Tá aí, ó. Sou eu. Tá escrito aí, tá bem? Não adianta ficar me xingando, tá aí, ó. E depois a outra fala, tá? Coluna superior abaixo estão listadas as camadas da Terra, na inferior suas características. Associe adequadamente as duas colunas. Associe crosta, manto e núcleo. Formada por ferro e níquel, núcleo. Partes continentais oceânicas, crosta. Responsável pela movimentação das placas tectônicas, manto. Ponto de origem do magnetismo da Terra, núcleo. Então é 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, letra A. Tranquilo, gente? Show de bola, né? Bem tranquilinho isso aí. Show de bola. Tá quase acabando, gente. Quase acabando. Eu acho que esse aqui é o nosso último slide, tá? Espaço agrário brasileiro, gente, a gente tem que lembrar, principalmente, das fronteiras agrícolas, a antiga fronteira agrícola, aquela que avança, né, sobre o centro-oeste brasileiro, levando a soja, lá no período da ditadura militar, anos 70, né, a entrada da Revolução Verde, da empresa agrícola no território brasileiro, e isso vai impulsionar esse fluxo, essa migração em direção ao centro-oeste, e lembrar do avanço, né, em direção ao Mato Piba, que é essa região ali do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que é majoritariamente cerrado. Toda vez que há uma migração, uma frente pioneira, um avanço da fronteira agrícola, isso sempre gera disputa pelo espaço da terra. Então, essa região do Mato Piba é uma das regiões com maiores conflitos pelo posse da terra, então é importante dar uma olhada nisso, né? Lembrar do arco de desflorestamento, né, que vem comprimindo a Amazônia, lembrar que o solo amazônico é um solo frágil, é um solo arenoso, um solo que se retroalimenta pela serrapilheira. Então, se você retira a cobertura vegetal do solo amazônico, você vai expor um solo arenoso, um solo frágil, que não tem potencial agrícola, né? Lembrar principalmente dos conflitos do campo, lembrar dessa questão da reforma agrária e o manejo adequado do solo. Tá? Isso são extremamente importantes para o nosso vestibular da UF. Aí, duas questõezinhas para vocês fazerem. Observe a charge abaixo. Está ruim de entender. Na Amazônia, eles destroem a floresta para fazer campo. E no sul, eles destroem o campo para fazer floresta. Ou seja, é uma charge ironizando, né? Destruindo a Amazônia para fazer campo e plantando pinos no campo, que é aqui no sul. Então, é uma charge bem interessante. A crítica referida na charge deve-se à ampliação da atividade pastoril no norte do Brasil e a silvicultura de eucalipto no sul, que acarreta a degradação dos biomas. Resposta certa, letra A. Eu nem vi que era a letra A, só, né, pela charge já dava para entender o que eles estavam querendo dizer. Questão 5.9. Apesar da maior parte da produção agrícola do Brasil ser livre de desmatamento, 2% das propriedades rurais da Amazônia e no Cerrado são responsáveis por 62% de todo o desmatamento potencialmente ilegal. Cerca de 20% das exportações de soja e 17% das exportações de carne de ambos os biomas para a União Europeia podem estar contaminados com desmatamento legal. Considere as afirmações abaixo sobre o agronegócio e desmatamento na fronteira da expansão agrícola do Brasil. O desmatamento ilegal, especialmente em terras públicas, indígenas e unidades de conservação, ocorre através do processo de grilagem. Perfeito. Isso aí é muito claro. Grilagem é quando você falsifica o documento de terra e você toma posse de algo, uma propriedade de algo que não é seu. E geralmente são terras públicas, indígenas ou de unidades de conservação. Isso é muito comum. Então, a 1 é verdadeira. O agronegócio brasileiro seria beneficiado por medidas de restauração florestal, pois sua produtividade depende das chuvas reguladas pelas vastas florestas e outras vegetações nativas. Perfeito. A ideia, né, de manutenção da floresta, principalmente da amazônica,
Está vinculado ao fato da manutenção dos índices pluviométricos brasileiros, principalmente para a região sul, que é uma das grandes produtoras de grão. Ou seja, se você destrói a Amazônia, você reduz a evapotranspiração, reduz a umidade disponível, reduz os rios voadores e reduz a formação de solo no sul, reduz a capacidade produtiva do solo. Então, isso é muito, muito lógico. Então, um reflorestamento, né, uma manutenção da floresta, impacta diretamente na agricultura. O desmatamento ilegal é um problema para o acordo Mercosul-União Europeia, pois isso exige que as importações pela União Europeia sejam em conformidade com a legislação do país exportador. Perfeito, é isso. Né? A União Europeia não aceita produtos que são de áreas ilegais, tem que ser áreas legalizadas pela legislação do seu país de origem. Tá certo, gente? Olha aí, terminamos o nosso pré-prova, não vão embora ainda, fique aqui um pouquinho, não saia mais um segundinho, né, para a gente conversar um pouquinho aqui. Deixa eu descompartilhar aqui. Aí, parar o compartilhamento. Pessoal, muito, 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 muito obrigado, né, por vocês estarem aqui. Muito, muito obrigado por confiarem no trabalho do Prof. A partir de hoje, nós vamos ter aí, né, um canal no YouTube também do Descomplica Geográfico. Vou colocar uns videozinhos, vou colocar umas dicasinhas lá. Sigam, né, deem uma olhadinha, deem um likezinho se vocês quiserem, fiquem à vontade. E novidade que eu vou lançar nessa próxima semana, para o ano que vem teremos o grupo de Descomplica Geográfico também, de geografia presencial online. Aí a informação vai mais para frente, tá? Por favor, abra a câmerazinha de novo para eu fazer só mais uma fotinha bonita aqui pelo meu iPad, por favor. Tá? Por favor, abra as câmerazinhas rapidinho, um segundinho. Só para fazer oi, 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 por favor, lindas, lindos do Prof. Coisa boa. Vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Abre aí, Roger. Abre aí para mim, que é para eu tirar uma fotinha de vocês aqui. Tá, vai assim mesmo. 1, 2, 3, sorriam para mim. Foi! Gente, muito obrigado, tá? Muito, 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 muito obrigado. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.